Êxodo, capítulo 19. Nós vimos no capítulo anterior a visita de Jetro a Moisés e o conselho que Jetro deu a Moisés. Agora leremos capítulo 19, Êxodo, Bíblia King James atualizada. O povo de Israel chega ao Sinai. Na outra versão, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Redifim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Então, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou, abre aspas, assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel, vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvires a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vou ler novamente. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Fecha aspas. Analisemos. A aliança de Deus reestabeleceu, perceba essa palavra, estabeleceu. A aliança de Deus, abre parênteses, fecha parênteses, estabeleceu, entendeu? Com o povo de Israel no Monte Sinai. É uma continuação da grande e inquebrável aliança que Yahvé firmara. Repito, a aliança que Deus restabeleceu com o povo de Israel no Monte Sinai é uma continuação, uma continuidade da grande e inquebrável aliança que Yahvé firmara com Abraão e todos os seus descendentes genéticos e espirituais, 600 anos antes. Lucas 3:8. A participação nas bênçãos do Senhor depende do exercício consciente de uma fé obediente. Repito, a participação nas bênçãos do Senhor depende do exercício consciente de uma fé obediente. Gênesis 9:9 com 17:9. Eis, pois, o conteúdo teológico da aliança de Deus com as pessoas que Ele mesmo vai separando para si ao longo da história da humanidade. Eleição, santificação e salvação para servir. Desfrutar da verdade, com letra maiúscula, e de uma vida plena, adorar ao Senhor e confiar absolutamente na eterna graça de Deus em Cristo Jesus, seu Filho. Afinal, todos os cristãos são, abre aspas, geração eleita, fecha aspas, e, abre aspas, povo exclusivo de Deus, fecha aspas, como na visão da aliança de Deus com o novo povo, com o povo de Israel. 1 Pedro 2:9 em relação a Deuteronômio 7:6, 14:2, 26:18, Salmo 135:4, Malaquias 3:17. 1 Pedro 2:9, aqui leremos: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Israel foi considerado o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, Isaías 8, 14, 15.
Efésios 1:4. Contudo, durante séculos foram insinceros, foram desobedientes e incrédulos. 3 coisas: faltou sinceridade, foi desobediente e incredulidade. Com a vinda e o sacrifício vicário de Cristo, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor chama para si e adota como filhos povos de todas as etnias, de todas as tribos e também de todas as nações, mediante o quê? Mediante a fé sincera. Uma fé sincera de cada um de nós na pessoa e na obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Assim, os gentios, quem são os gentios? Todos os não-judeus, inclusive nós brasileiros, de todo o mundo, de todas as nações, da Europa, da Ásia, da Argentina, do México, da Islândia, do Afeganistão. O Afeganistão em 2022 é o primeiro país em perseguição aos cristãos. Estava lendo um texto hoje da igreja Portas Abertas. Voltando, então assim os gentios, ou seja, todos os que não são judeus, de todas as nações, que não tinham recebido a misericórdia de terem sido alcançados por Deus, agora em Cristo, são todos bem-vindos ao reino de Deus como co-herdeiros e tabernáculos. Veja só, habitação viva do Senhor, habitação vivos de Deus. Êxodo 19, 5 e 6, Deuteronômio 4, 20, Isaías 43, 21, Malaquias 3, 17. Em Oséias, Israel foi, abre aspas, desfavorecida, fecha aspas, por causa da sua incredulidade. Em Romanos, Paulo aplica esse princípio aos gentios. Em Pedro, todos os incrédulos, judeus ou não, precisam individualmente acolher a graça da salvação em Cristo, a fim do quê? A fim de saírem das trevas e da insignificância das trevas para a maravilhosa luz do Pai. Romanos 9, 19. Oséias 1, 6, 9. Romanos 10, 9. Então, voltando em Êxodo, nós paramos aqui. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Vamos meditar aqui em 1 Coríntios 10, versículo 26, onde nós lemos em Êxodo 19, 5, vou repetir. Agora, pois, lendo agora na Almeida, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Foi aí que eu sugeri que abramos agora em 1 Coríntios 10, 26, aqui leremos. Porquanto, abre aspas, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, fecha aspas. Veja só você, mesmo que, porque aqui está falando dos limites da liberdade cristã, né? O texto está se referindo, eu vou ler o 23 para nós meditarmos com mais precisão. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comede tudo o que se vende no mercado, sem questionamentos por causa da consciência, porquanto do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Veja só, os coríntios haviam aprendido de Paulo acerca da liberdade que temos em Cristo, mas estavam usando esse conceito saudável e comunitário para dar vazão ao egoísmo e às imoralidades pessoais. Nós lemos aqui essa análise aqui na Bíblia King James no capítulo anterior, mas vamos aqui recordar. Paulo concorda que somos livres para fazer tudo que for agradável a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Temos toda a liberdade para fazer e promover o bem sobre a terra e para com todos. A liberdade para o erro é o mal. A liberdade para o erro e o mal é pecado. Gálatas 6:2, Romanos 14:19, 1 Coríntios 3:9, 17, 8:1.
Continuando, mesmo que as carnes e alimentos tivessem sido sacrificados aos ídolos no templo pagão, ao serem colocados no mercado público, perdiam totalmente seu significado religioso e místico, não podendo afetar a consciência e a fé dos cristãos, pois tudo pertence ao Senhor. João 1:1, Salmo 24:1, Romanos 14:14. Aqui leremos: motivo de louvor e não de tropeço. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Agora o 14. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é impuro. Aí vai falar, se o seu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Então alguma coisa que estamos comendo, que o outro irmão faz o outro irmão a pecar, então nós não devemos comer esse alimento perto dele. Aí, veja só, Paulo agora crente e ecoando as palavras de Jesus, Marcos 7, 14, 23, demonstra que entende o que se passa no coração de um judeu tradicional e religioso, mas afirma com toda segurança que os antigos tabus sobre alimentação, cerimônias e dias especiais já não se aplicam à nova aliança em Cristo. Repito, já não se aplicam à nova aliança em Cristo Jesus, o Messias. Paulo não está dizendo que o pecado é uma questão de opinião pessoal ou consciência subjetiva. As Escrituras e o Espírito Santo são claros ao nos apontar o que é pecado. O Espírito Santo, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus e o Espírito Santo são claros ao nos apontar o que é pecado. Paulo está se referindo ao procedimento mediante o qual os cristãos podem divergir de forma legítima, como por exemplo, se o crente fiel deve seguir alguma espécie de dieta alimentar específica ou não. Esse é o tipo de assunto decidido livremente por cada cristão, no seu coração, mediante sua fé, em oração diante do Senhor. Nós sabemos que não devemos comer carne, por exemplo, que é feita com sangue, e também por sufocamento de animais. Esse nós não devemos comer. Então, voltando aqui, a maneira mais sábia de se resolver os conflitos, abre parênteses, grandes ou pequenos, fecha parênteses, quanto à expressão da fé e à liberdade cristã, é agir com amor. Cristo deu tanto valor ao, entre aspas, fraco, que decidiu morrer por ele. Certamente o cristão, abre aspas, forte espiritualmente, fecha aspas, poderá fazer o sacrifício de aceitar pacientemente seu irmão como ele é, na expectativa de que o Espírito Santo, ao seu tempo, faça a sua obra. 1 Coríntios 3,17. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O termo grego original correspondente à palavra, entre aspas, santuário, é naos. E era um somente, no qual também existia o chamado, entre aspas, lugar santíssimo. Era um costume pagão acreditar que seus deuses, com letra minúscula, moravam dentro dos seus muitos templos, e por isso a profusão de imagem e esculturas. Entretanto, o Deus de Israel tinha em seu templo em Jerusalém apenas um símbolo da presença divina, porquanto o Espírito de Deus habita no templo, que é a igreja universal que se manifesta nas igrejas locais. A penalidade para a profanação do templo era a exclusão ou a morte, Números 19 e 20, Levíticos 15 e 31. Paulo aqui se refere às pessoas que profanam a igreja local por meio de divisões e dissensões. Porque está dizendo assim, o dever dos ministros de Deus. E quando nós aplicamos que
o que está escrito aqui, em 2 Coríntios 6, versículo 16, está escrito: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vejamos 2 Coríntios 6, 14, exortação a uma vida santa. Em termos de justa retribuição vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há em comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você veja só, os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos cristãos. No Google, neurastenia, sobre psicopatologia, perda geral do interesse, estado de inatividade ou fadiga extrema que atinge tanto a área física quanto a intelectual, associado a quadros hipocondríacos e histéricos. Então eu estava falando que Paulo tinha um transtorno psicológico, e também que Paulo, voltando aqui, então os coríntios, né, os inimigos tentaram jogar os coríntios contra Paulo, falando que o apóstolo Paulo era neurastênico, né, tinha um transtorno psicológico e era desprovido de real fraternidade pelos cristãos, que ele era falso e por assim vai. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, o que muito acontece hoje, na grande maioria, não é na maioria, na grande maioria das igrejas supostamente chamadas, denominadas evangélicas. Tomemos cuidado. Então Paulo está preocupado em evitar que a igreja seja arrastada, dominada pelos falsos mestres que usam a lisonja, que usam a demagogia. Soa bem nos dias de hoje, né? O pastor é legal, o pastor é um homem de Deus, nossa, ele é muito homem, muito bom. Quando nós falamos a verdade de Cristo, muitas vezes dói, e muitos pastores, para não perder a ovelha, para não perder o dízimo, concordam com o pecado dela. É isso que Paulo está preocupado aqui, que vem com conversa, vem com lisonja, demagogia, usando a palavra de Deus de forma distorcida, só para falar coisas boas que agradam os ouvidos dos ouvintes, das ovelhas, e assim vai. Demagogia e tal, a serviço do diabo, Belial. Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás. Então muitas igrejas podemos dizer que são supostos templos evangélicos travestidos de santidade, mas na verdade são lobos, devoradores, são ladrões, são cães. A Bíblia vai dizer que são cães. Por isso o apóstolo faz menção à proibição das, entre aspas, misturas de fé, Deuteronômio 22:10. Se os coríntios se aliarem a esses, entre aspas, pregadores de si mesmos, portanto não cristãos, mas como não? Eles falam a palavra de Deus, falam tão bonito, se colocarão em julgo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo Jesus. Paulo adverte aos crentes que não podem voltar à idolatria,
pois agora foram feitos moradia do Espírito de Deus, abre parênteses, tabernáculos, templos, ao se entregarem ao Evangelho. Então você veja que aqui estávamos lendo sobre a palavra santuário do Deus vivo. Eu pesquisei a palavra, em latim significa escritório do imperador, pelo latim eclesiástico, com sentido de, entre aspas, local sagrado. Será que nós somos um local sagrado? Será que nós temos o Espírito Santo porque nós temos um local sagrado? Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações são de acordo com a palavra de Deus? Pensemos nisso, porque nós devemos prestar esses serviços sagrados, entendeu? Temos que ser separados. São poucos, é difícil, mas nós temos que lutar. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra o nosso próprio querer, não concordar com a minha vontade, não concordar com a minha carne. Então Paulo está advertindo que não voltem à idolatria, inclusive ganhar dinheiro é idolatria, ganância é idolatria, ganhar dinheiro, viver para ficar pensando em ganhar dinheiro é idólatra. Não herdarão o reino do céu. Mas como não? Tem tanto pastor rico e tal. Deus não proíbe o cristão de ter dinheiro. Deus não proíbe. Mas o que nós vemos nos evangélicos hoje, ensinando a prosperidade, a prosperar, inclusive tem vários cursos na internet, fala, alô cristão e tal. São completamente filho do diabo, está escrito aqui. São idólatras. E aqueles que vai na ideia deles se tornam idólatras, mesma coisa. Porque nós temos que aprender, gente, a confiar em Deus, a viver pela misericórdia do Senhor. Deus cuida, Deus zela, Deus nos sustenta, Ele me sustentou, Ele sustenta, Ele nos mantém. Ele só pede uma coisa, que nós confiemos e obedecemos a Ele. Confiemos e obedecemos ao Senhor. Então, como foram feitos, o Paulo está falando, como foram feitos moradia do Espírito de Deus, tabernáculos, templos do Espírito Santo, ao se entregarem ao Evangelho, o Evangelho é Jesus, a esse Evangelho aqui, a Bíblia, Jesus, não outro Evangelho que estão pregando por aí, a esse Jesus, como edifícios, pedras vivas, separados para a residência permanente do Senhor. Não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas, que andam sem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Levítico 26, 12. Jeremias 32, 38. Voltando em Êxodo, veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Versículo 8. Então todo o povo afirmou unânime, 2 pontos. Tudo o que Yahvé mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, 2 pontos. Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. Na outra versão, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Vamos olhar Mateus 17:5. Mateus 17:5, ali na transfiguração de Jesus. Estou lendo aqui, versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, 2 pontos, abre aspas, este é meu filho amado em quem me regozijo, 2 pontos, a ele atendei. Estava querendo dizer assim, este é meu filho amado, ou seja, esse é Jesus, meu filho amado. A ele atendei, ou seja, a ele obedecei. Entendeu? Ao Senhor Jesus daremos ouvido, ao Senhor Jesus devemos obedecer. Glória a Deus por isso. Continuando, 10. E o Senhor disse mais a Moisés, 2 pontos. Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem suas vestes.
Ok. Vamos até Hebreus 10, 22. Vou só dizer como modo que eu estou estudando aqui. Eu estou com duas Bíblias abertas simultaneamente e eu estou lendo a King James. Ao mesmo tempo eu olho para a Bíblia onde eu faço a pré-anotação, que na Almeida ela tem umas anotações de versículos do Novo Testamento que falam do mesmo assunto, ou seja, de referências cruzadas. E aí o que acontece? Então eu leio aqui, depois eu olho aqui. Aí quando tem aqui, eu busco na King James a referência que está na Almeida. E como a Bíblia King James é de estudo, então eu leio o versículo e se tiver explicação do estudo, eu estou lendo. Então isso faz com que nós leiamos aqui o Velho, vamos para o Novo Testamento e voltamos. Então tudo que confirma no Novo Testamento a gente está passando para ler. É bem simples, mas exige tempo, não é rápido. Precisamos nos dedicar. Então vamos lá. Essa é a maneira, o modo que eu estou estudando. Queria deixar registrado aqui e também eu tenho aqui um aparelho notebook que no caso eu uso para pesquisar a palavra-chave, pesquisar etimologia da palavra, significado das palavras, dicionários, para que possa, palavras que a gente não entende, a gente vai ali no dicionário simultaneamente também ao mesmo tempo. Então eu dou pausa aqui na gravação e eu vou gravando, e assim nós vamos meditando na palavra do Senhor. Hebreus 10, 22, onde diz: devemos perseverar na fé. Aqui leremos: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Glória a Deus. Olha só, João 17 ao 26, eu vou ler. Santifica-os, agora estou lendo no notebook, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabemos que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quando nós amamos Jesus, amar é obedecer. Quando nós obedecemos a Jesus, nós vamos nos purificando, nos limpando a nossa mente, pensamentos antigos. Jesus vai limpando a nossa mente, vai limpando o nosso coração, vai abençoando, vai limpando a nossa estrada, o nosso caminhar. Então santifiquemo-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. É forte essa palavra, de João 17, de João 17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Agora estou na Bíblia King James, versículo 18, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus fala do futuro próximo, a graça efetiva, a graça eletiva, a eleição, a graça eletiva de Deus não é dada de modo a fazer perder os não eleitos, mas com o propósito de que através dos eleitos aqueles recebam a bênção salvadora de Deus em Cristo, assim como Abraão foi escolhido para abençoar o mundo, entendeu? E daí ele vai dizer: em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados. Daí para que os discípulos pudessem ser devidamente separados para o ministério. Então Jesus, o justo, é um dos nomes do Senhor, é o justo, precisava sacrificar-se voluntariamente. Então Jesus é a perfeita revelação da verdade. Glória a Deus. Voltando ao versículo 11 de Êxodo 19: estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai, e tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuida de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado, ou ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá.
quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, e todos lavaram suas vestes. Em seguida avisou o povo, estais, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Aqui em 1 Coríntios 7 está falando sobre os princípios sobre a vida conjugal. Então Deus criou a maioria dos homens e das mulheres com grande disposição natural para o relacionamento sexual, o relacionamento entre parentes, libido, acentuadamente durante a juventude. O casamento então oferece aos cônjuges a correta motivação e o perfeito ambiente para a satisfação física e emocional do amor erótico. A abstenção temporária com consentimento mútuo e tendo em vista alguma finalidade proveitosa, então a abstenção temporária depois do casamento, é plenamente compreensível e aceitável, abre parênteses, como uma espécie de jejum, fecha parênteses, pois a vida conjugal não se limita ao relacionamento sexual. Veja só, o que nos levou a ler 1 Coríntios 7:5 é a citação, é a recomendação que está na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Não é a Bíblia que eu recomendo a Bíblia King James. Estamos usando a fim de estudos. A recomendação na Almeida está no versículo 15. E disse ao povo, estais prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Entendeu? A ligação. E aconteceu ao terceiro dia, versículo 16 de Êxodo 19. Ao amanhecer que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Hebreus 12, há a diferença entre Sinai e Sião, onde diz sobre a diferença entre Sinai e Sião. Versículo 18: ainda não chegastes ao monte palpável, e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade. Você veja só, os versículos 18 aqui até o versículo 21, vou ler rapidamente. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado, abre aspas, até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado, fecha aspas. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Veja só, os versículos 18 a 21, como lemos, fazem menção à maravilha, poder e temor e alta reverência que envolveu todo o povo de Israel e a região do Monte Sinai, quando Deus outorgou a lei a Moisés. Êxodo 19, 10 ao 25, que estamos lendo. Atos 7, 32, Deuteronômio 4, 11 e 12. O autor de Hebreus estabelece um contraste entre o Monte Sinai, entre aspas, intocável, Êxodo 19, 12, e o Monte Sião, abre parênteses, Jerusalém, fecha parênteses, Monte Sião, Jerusalém. Entretanto, não se refere exatamente à parte montanhosa a sudeste de Jerusalém, mas sim à cidade celestial de Deus, com letra maiúscula, cidade celestial de Deus, e aos que habitam com o Senhor, a fim de marcar nitidamente a diferença entre as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, sendo a nova aliança, sendo a nova aliança em Cristo maior e definitiva. Filipenses 3:20, Apocalipse 5:11 e 12, Gálatas 4:26, Apocalipse 21:2. Vamos ler Filipenses 3:20.
onde está escrito: correndo em direção ao alvo. Versículo 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do pleno domínio. Veja só, Cristo tem poder absoluto sobre o universo por toda a eternidade. Deus Pai lhe outorgou esse poder e o ressuscitou, glorificado mediante sua obediência até a morte da cruz. Mediante o Espírito Santo, ressuscitará também os nossos corpos mortais, sujeitos às fraquezas, à corrupção, à completa deterioração física e à eterna separação de Deus, morte e inferno por causa do pecado. O corpo ressurreto espiritual e glorioso já recebido por Cristo, que é entre aspas, a primícia, de modo semelhante será presenteado aos cristãos sinceros na futura, entre aspas, colheita da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 ao 49. Voltando em Êxodo 19, partindo para a conclusão do capítulo, a manifestação de Deus, 2 pontos, teofania. Versículo 16. Ao alvorecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Nós já lemos aqui, só estou recapitulando. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. O som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Versículo 21. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo, que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Versículo 24. Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Veja só, Êxodo 3:5, que nós lemos anteriormente. E disse, 2 pontos, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos concluir a leitura de Êxodo 19, lendo aqui. Jesus é rejeitado pelos seus. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes:
Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Veja só, Jesus foi para Nazaré cerca de 1 ano depois do início do seu ministério. Os acontecimentos narrados por João, de João 1:19 ao 4:42, foram sintetizados por Lucas em Lucas 4:13 e 14. E Jesus voltou para sua terra natal apenas 2 vezes, Marcos 13:53 e 58 e 6:1-6. Em ambos os casos se destaca a falta de fé daqueles que mais conviveram com ele, veja só, mas o conheciam apenas como um jovem e bom judeu do interior, como as pessoas que conhecem Jesus só de ouvir de longe. Eu passei toda a minha vida achando que eu conhecia Jesus, eu conhecia de ouvir, e hoje eu tenho buscado conhecer Jesus como Ele é, e ter Jesus principalmente. Então, os próprios discípulos que conviveram com Ele tiveram falta de fé, tiveram uma fé incompleta, que ajuda. Então eles apenas conheciam Jesus como um jovem, um bom judeu do interior que ajudava o seu pai José a cuidar da família e tal, e como carpinteiro, construtor, pedreiro e tal. Os livros do Antigo Testamento eram escritos com rolos de couro, guardados em lugar especial e honroso na sinagoga, abre parênteses, como ainda ocorre nos nossos dias, fecha parênteses, e oferecidos por um funcionário ao pregador do dia, ou a um mestre visitante, abre parênteses, no caso de Jesus naquele dia, fecha parênteses. Jesus leu o texto de Isaías 61:1-2, então Jesus leu o que hoje nós lemos, a palavra de Deus, a Bíblia, em hebraico, e o pregou em aramaico, sua língua materna, e de seus contemporâneos. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O texto do Antigo Testamento lido por Jesus descreve o ministério do Messias na emancipação dos pobres através da riqueza que há no Evangelho, abre parênteses, em grego, boas novas, Efésios 1:3, dos cativos através da libertação da graça abundante, Gálatas 5:1-13, dos deficientes visuais em todos os sentidos, abre aspas, de todos os sentidos, fecha parênteses, através do seu jugo, pois ele toma para si o nosso fardo, Mateus 11:28-30, 1 Pedro 5:7. Então Jesus, ele pregou as boas novas, o Evangelho dos cativos, o Evangelho dos deficientes visuais e em todos os sentidos, através do seu jugo, pois ele, Jesus, toma para si o nosso fardo. Durante todo o Evangelho, Lucas demonstra que Jesus, o Cristo, o Messias, foi ungido, escolhido, separado, não apenas por um ritual de tradição judaica, Êxodo 30:22-31, mas pelo próprio Espírito de Deus. Sua missão foi proclamar um novo tempo de graça de Deus, no qual as pessoas de toda a terra alcançariam a salvação, abre parênteses, vida eterna, fecha parênteses, ao receberem a palavra de Cristo Jesus, ao receberem a genuína palavra de Jesus Cristo, ao receberem a verdadeira palavra de Jesus Cristo, ao receberem a original palavra de Jesus Cristo em seus corações com fé, com amor, com sinceridade, 2 Coríntios 5:2. Jesus interrompe sua leitura antes de citar, entre aspas, o dia da vingança que ocorrerá com sua segunda vinda no futuro iminente. A expressão grega transliterada por dectos, que significa aceitável, abre parênteses, que significa, entre aspas, aceitável, vírgula, abre aspas, bem recebido, fecha parênteses, refere-se não a um ano civil de 12 meses, mas a um período, a chamada era messiânica. Glória a Deus. Então, nós, permitindo o Senhor, amanhã estaremos lendo o capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos da lei.
Todas as dúvidas nós encontramos certamente a resposta aqui na palavra do Senhor. Somos instruídos diariamente a ler as Escrituras, procurar entender o que está escrito e colocar em prática em nossa vida. Para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.